Dando continuidade à nossa série de bases fundamentais, a gente vai abordar agora Linux, né? Linux ele é uma das ferramentas ali, diria que fundamental para a gente trabalhar com segurança. Então, um profissional de tecnologia ou de segurança que não conhece, não sabe manusear ali, pelo menos o mínimo possível de Linux, ele vai acabar se complicando em algum momento que vai precisar fazer alguma tarefa, vai precisar entender alguma coisa, analisar alguma coisa e não tem uma base de Linux, então vai ficar um pouco complicado ali, sendo que a maioria, né, a grande maioria dos sistemas utilizados em segurança são baseados em Linux. Beleza? Então vamos seguir a ideia e novamente esse treinamento é um treinamento de fundamentos, então é principalmente para você que nunca teve nenhum contato com Linux ou você que já teve algum contato ali, mas nada tão aprofundado e você quer entender um pouco melhor, beleza? Se você já tem um conhecimento prévio legal de Linux, talvez esse treinamento não seja para você, mas é um treinamento rápido, então às vezes vale a pena participar para acabar aprendendo alguma coisa. A gente sempre aprende alguma coisa a mais vendo, e quando a gente não dá essa oportunidade de aprender, achar que a gente já sabe, a gente acaba perdendo bastante conhecimento. Então vamos seguir em frente aqui com o nosso treinamento, tá? Primeiro ponto para a gente iniciar é a gente precisar definir o que é o Linux, né? Então o Linux basicamente ele é um sistema operacional, assim como o Windows, assim como o macOS são sistemas operacionais também. Então você pega o Linux, pega uma ISO ali do Linux, pega um instalador do Linux e você consegue instalar na sua máquina física, você consegue instalar no seu celular, você consegue instalar na sua máquina virtual. Então o Linux ele é um sistema operacional e assim como o Windows e o macOS tem as suas particularidades, tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Ou seja, ele é o software que é responsável pelo funcionamento do computador. Ele é o sistema operacional. Outra característica que define também o que é o Linux é que ele é um dos sistemas operacionais mais utilizados no mundo atualmente. Então, quando você está acessando um servidor web, você está acessando alguma coisa, um servidor de arquivo, normalmente é muito provável que por trás desses servidores, desses serviços que você está acessando, tem ali um servidor Linux rodando, né? Por quê? Porque normalmente os servidores Linux, primeiro que eles são open source, né? Então você não paga para utilizar, você não precisa pagar uma licença, assim como a gente paga para ter uma licença do Windows ou para ter uma licença do macOS. E além de tudo isso, ele é bem maleável, diríamos assim, flexível. Então o Linux ele te permite desenvolver diversas coisas dentro dele. Além disso, tem algumas outras particularidades, como containers, talvez mais para frente, durante os treinamentos de segurança. A gente vai falar um pouco de container, mas só para você saber, a maioria dos sistemas hoje trabalham com essa tecnologia chamada container, tá? Então não vou entrar em detalhes para não atrapalhar um pouco a nossa aula aqui. E containerização só funciona em Linux também. Beleza? E aí, dando uma pincelada por aqui, como é de fato, tecnicamente ali por trás que funciona o Linux, né? Então, o Linux, ele é uma base aqui, que é o que chamamos de kernel, tá? Então, o Linux em si, ele é a base, ele seria como se fosse o core do sistema operacional. Como se fosse não, ele é o core do sistema operacional. Assim como o Windows tem suas versões, né? Tem o Windows 7, tem o Windows 10, tem o Windows Server, o macOS. A mesma coisa, o Linux também tem as suas versões e suas distribuições, tá? Então, ele tem a sua base aqui, e aí, a partir dessa base, tem as suas distribuições, então seus tipos de sistemas operacionais. Por exemplo, aqui tem o Ubuntu, tem o Mint, tem o Debian, o Fedora, OpenSUSE e Rock Linux. E cada uma dessa distribuição, ela foi desenvolvida para um propósito distinto. Por exemplo, o Ubuntu, majoritariamente, ele é utilizado por usuários comuns, né? Então,
Usuários que estão mais familiarizados com o Windows ali, querem mudar para Linux, normalmente eles fazem essa transição utilizando o Ubuntu, porque o Ubuntu ele tem uma interface gráfica, ele tem ali um gerenciador todo que você gerencia a partir de cliques, né? Então você utiliza bastante o mouse no Ubuntu. Já outros sistemas operacionais, como por exemplo o Rock Linux, são sistemas operacionais para usuários mais avançados ou principalmente para utilização em servidores. Então, em servidores, você não vai ter uma interface gráfica. Normalmente, quando você instala o Linux, a gente vai ver isso na prática, tá? Você vai ver que é só uma tela preta. Ali você não consegue utilizar o mouse, nem tem a opção como utilizar o mouse. Normalmente a tela preta onde você vai gerenciar os pacotes, vai desenvolver suas aplicações lá dentro, tudo pela tela preta, né? Então, sem a parte de interface gráfica, isso fica muito mais leve. Então, é por isso que é utilizado em servidores. Que servidores, normalmente, a gente quer priorizar a performance, né? Então, se você tem uma interface gráfica, você vai utilizar mais placa de vídeo, mais memória RAM, mais CPU, e servidores eles querem mais performance, mais agilidade, querem colocar um código e querem ir utilizando. Beleza, pessoal? Queria dar esse contexto do que é o Linux. Obviamente a gente não vai aprofundar, eu não vou trazer aqui a história de quem criou, como foi desenvolvido, as dores, etc. Eu quero fazer um treinamento bem mais focado e sem muita perca de tempo. Beleza, pessoal? Se vocês quiserem, obviamente, pesquisar um pouco mais sobre a história do Linux, fiquem à vontade, tem muita coisa aí no Google, no ChatGPT, enfim, fiquem à vontade. Mas vamos lá, vamos seguindo, vamos agora falar o porquê usar Linux, né? Então, primeiro, o custo de licença. Então, imagina, em uma empresa que usa milhares e milhares de servidores, dezenas, centenas de servidores para colocar suas aplicações no ar, imagina ter que pagar uma licença para cada software, para cada sistema operacional que está rodando esses servidores, né? Iria ser um custo muito alto. Então, o Linux, por ele ser de código aberto, né? A gente vai já explicar o que é código aberto, mas por ele ser de código aberto, ser open source, ele é livre, né? Então, você não tem um custo de licenciamento por ele. Você deve estar se perguntando, mas quando eu instalei meu Windows aqui, quando eu comprei meu computador, ele já veio com Windows, eu não precisei pagar. Na verdade, o licenciamento, normalmente, ele já está embutido na compra, ou se você já instalou depois o seu Linux, você pode ter utilizado um craqueador, né? Então, você pode estar usando um Windows pirata, ou o que é mais comum, a licença do Windows ela fica atrelada ao seu hardware, ao seu computador. Então, o Windows ele consegue identificar qual é a licença dele. Então, quando você comprou o seu hardware, ele já veio embutido com a licença, né? Mas vamos lá. Além disso, ele é o sistema operacional mais utilizado no mundo, principalmente por servidores para adicionar aplicações e tudo mais. Ele é de código aberto. O que significa ser de código aberto? Ele significa que qualquer pessoa tem acesso ao código-fonte do Linux. E aí, qualquer pessoa pode chegar e desenvolver em cima do código-fonte seu próprio Linux, pode personalizar. É por isso que aqui no outro slide a gente tinha diversas distribuições, né? Então, pegaram uma base do Linux aqui, que é o kernel, tá? Não precisa ainda saber em detalhes o que é o kernel, mas sabe que o kernel ele é o coração do sistema operacional do Linux. Então, em cima disso, criaram aqui diversas distribuições do Linux baseada em cada situação, né? Além disso, do código aberto tem uma variedade de distribuições, então se você quer uma distribuição para fazer teste de segurança, tem uma distribuição para isso. Se você quer uma distribuição para ficar anônimo, tem uma distribuição para isso. Uma distribuição para utilizar em servidores web, para isso, para aquilo. Tem uma variedade de distribuições que você vai poder escolher. Além disso, tem a comunidade ativa, né? Então, o que é a comunidade ativa? São os próprios usuários, os desenvolvedores que normalmente estão ali na comunidade, sempre ajudando e desenvolvendo coisa nova para o Linux. E além disso, uma maior privacidade, né? Por ele ser código aberto, né? Então fica muito mais fácil você personalizar tudo que você quer fazer
e também fica muito mais fácil saber o que está acontecendo ali por baixo dos panos. Obviamente, não é todo usuário que vai chegar e vai desenvolver algo em cima do Linux, vai mudar alguma coisa ali, mas só o fato dele ser open source e você saber que tem uma comunidade ativa trabalhando em cima disso já te traz uma maior privacidade, porque normalmente a própria comunidade vai garantir que esse tipo de coisa não aconteça, né? Como ficar mandando telemetria ali, como a gente manda às vezes para a própria Microsoft, querendo ou não aqui do nosso computador quando a gente utiliza Windows, né? Beleza. Seguindo agora, a gente vai para o download e instalação do Ubuntu no VirtualBox. A gente vai utilizar o Ubuntu, tá? Por quê? Porque é uma distribuição para iniciantes, então é uma distribuição que a gente vai conseguir migrar. Então, para quem nunca mexeu no Linux, vai conseguir fazer a assimilação ali entre interface gráfica e interface de texto, né, que é o CLI. E aí a gente vai avançando, beleza? Vamos lá, então deixa eu abrir aqui o Google e a gente vai colocar aqui, ó, download Ubuntu Desktop. Vai aqui direto no primeiro link, aceita aqui e aí você já vai cair direto aqui no site da Canonical, vai vir aqui e clica em download, ó. Você vai clicar em download, ele vai trazer para essa tela, mas automaticamente ele vai abrir aqui, ó, e vai começar a baixar. Eu vou cancelar isso daqui, tá? Por quê? Porque eu já baixei, né? Então eu já baixei o meu Ubuntu, mas você aí espera baixar, são 5 GB, dependendo da sua velocidade da internet vai ser rápido ou não, mas aí você baixa e volta aqui para a aula. Depois de baixar, a gente vai abrir o nosso VirtualBox, tá? Então a gente já teve a aula de instalação, explicação ali de como funciona o VirtualBox e suas redes. Vamos lá. E aí a gente vai vir aqui em Machine e New. A gente vai criar uma nova máquina virtual. A gente vai colocar aqui o Ubuntu Desktop, que vai ser o nome da nossa máquina. Aqui é onde ela vai ficar salva. Vai colocar Type Linux, Subtype Ubuntu, versão Ubuntu 64 bits. No hardware, eu vou colocar aqui, vocês podem manter 2048, tá? Eu vou colocar 4096, que são 4 GB, porque eu tenho um pouco mais de memória e para a aula ficar um pouco mais rápida também, tá? Então eu vou colocar aqui 4096, mas vocês podem manter 2048 se vocês tiverem pouca memória RAM. Vou aumentar aqui para 2 CPU. Hard disk eu vou aumentar para 50 GB, mas se vocês quiserem manter os 25, vocês podem manter, tá? Então vamos colocar aqui, vamos colocar Finish. Beleza. Uma vez que a gente criou nossa máquina virtual, vamos apertar Start, normal Start. Ele vai iniciar a nossa máquina virtual e aí vai pedir para a gente configurar o nosso arquivo ISO, que foi o arquivo que a gente acabou de baixar. Não tem nenhuma ISO aqui. Vamos vir aqui, outros, e vamos selecionar a ISO que a gente acabou de baixar. No meu caso, essa ISO ela vai estar bem aqui. Cadê? Ubuntu. Vou apertar em montar, em reboot. Esse errinho aqui a gente pode fechar e tá aqui, ó. Iniciou. A gente tem 3 opções: Try ou Install Ubuntu, Ubuntu Safe Graphic e Test Memory. Vamos direto aqui no Try ou Install Ubuntu, que é para a gente instalar o Ubuntu, tá? Seleciona a primeira aqui. E aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou também, as partes que demorarem um pouco mais para carregar, eu pauso o vídeo, acelero e volto, para que vocês não precisem perder todo esse tempo aqui esperando a minha máquina, tá? Então vocês vão seguindo o passo a passo. Então vamos esperar iniciar. Ó, deixa eu abrir aqui toda a tela. Está iniciando o meu Ubuntu. Beleza, ó. E aí, a primeira coisa que aparece depois que a gente inicia é que para a gente escolher a linguagem. No meu caso, eu vou manter aqui em inglês mesmo. É bom a gente ir também já treinando o inglês, se você não fala ainda inglês. A maioria das coisas em tecnologia e principalmente em segurança vão estar majoritariamente em inglês, então é sempre bom a gente já ir praticando. Vou deixar aqui em linguagem inglês. Acessibilidade, eu posso mandar já um next aqui. Keyboard, que é o nosso teclado, tá? Então a gente vai escolher aqui a linguagem do nosso teclado.
vou procurar aqui português. Cadê? Português Brasil. Vai mudar aqui Português Brasil, manda um next. User Wide Connection. Isso aqui é a nossa conexão com a internet, tá? Então, o VirtualBox ele simula como se fosse um cabo de rede, né? Então, ele vai apenas identificar aqui que ele está com um cabo de rede conectado, não Wi-Fi. Então, a gente mantém com esse cabo de rede conectado. Como eu quero instalar o Ubuntu? Eu quero instalar o Ubuntu, eu não quero só testar ele, né? Então, já quero instalar, então vem aqui em install Ubuntu. How would you like to install? Eu quero instalar no modo interativo, tá? Então quero que seja aqui, porque tem um modo interativo e tem o modo automated, que ele é um pouco mais avançado. Então, como a gente está iniciando, vamos colocar aqui no modo interativo, que é mais simples de instalar. Vamos vir next. What would you like to install to start with? Vamos colocar aqui default, tá? Então vamos manter aqui no padrão. Ele pergunta se a gente quer instalar softwares recomendados, né? Então software ali para abrir MP3, MP4, para colocar o hardware ali para testar, para funcionar o Wi-Fi, etc. No nosso caso é só com uma máquina virtual, não é necessário. Então vamos deixar desmarcado e apertar em next. Ele está carregando, vamos lá. Aqui, ele pergunta como eu quero instalar o Ubuntu, se eu quero fazer uma partição manual. A gente vai entender isso um pouco mais para frente durante os outros treinamentos. Mas vamos colocar aqui para instalar, limpar o disco e instalar total, né? Imagina se a gente tivesse ali, por exemplo, o Windows e a gente quisesse instalar o Windows e o Ubuntu junto. Então a gente iria colocar ali na parte manual, ou se a gente quisesse fazer uma partição para backup, etc. Isso não é necessário, como a gente está fazendo uma máquina virtual. A gente pode vir aqui e instalar em todo o disco. E aí a gente vai colocar o nome, vou colocar o nome aqui SecDay VirtualBox. Vou colocar uma senha super difícil aqui, 123456, 123456. Marca aqui para pedir o password toda vez que a gente entrar na máquina. E aqui tem a parte, Use Active Directory. Active Directory a gente vai falar nos outros treinamentos de segurança, mais focado para segurança. Por aqui a gente não é necessário a gente saber ainda o que é, beleza? Então deixa desmarcado o Active Directory, Next. E aí vou colocar minha time zone, no meu caso eu estou aqui em Portugal. Ele passa um overview geral do que a gente marcou, é isso, e vamos apertar para instalar. E aí ele vai começar a instalar. Ele tem aqui essa interface gráfica, mas se você quiser saber o que está acontecendo por trás dos panos, você pode clicar aqui nesse botãozinho que é a parte da linha de comando, e ele vai começar a mostrar o que ele está fazendo lá por trás. É legal que aí você já vai vendo o que está acontecendo ali, você já se sente um hacker, né? Vendo as letrinhas ali, os comandos, tudo acontecendo ao mesmo tempo, as coisas sendo instaladas, beleza? Essa parte demora um pouco, então, novamente, eu vou pausar e assim que finalizar, eu retorno. Pronto, uma vez que acabou a instalação, ele vai colocar aqui para a gente restartar, tá? Então vocês vêm aqui, clica em Restart Now, que vai reiniciar o Ubuntu. Clica aqui, vamos esperar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai falar, por favor, remove a instalação Medium, que é para a gente remover o CD de instalação. A gente pode vir aqui, Devices, Optical Drive. Inclusive ele já até removeu aqui para a gente automático. Mas se o de vocês estiverem aqui, vocês clicam em remover disk from Virtual Drive. Aperta Enter. E aí agora ele vai iniciar com o Ubuntu já instalado, né? Então vamos aguardar aqui essa reinicialização e já iniciar com o nosso Ubuntu. Está iniciando. Que se não demorar muito, eu não vou nem dar pausa nessa parte, que já deve aparecer aqui, pedir o nosso usuário e senha. Pronto. Apareceu aqui, essa é a tela inicial do Ubuntu. Parabéns. Se você está nessa tela, quer dizer que você conseguiu instalar o Ubuntu. Clica aqui em cima do usuário que você criou, coloca a senha 123456. E aí, a gente está com o nosso sistema operacional Ubuntu instalado
com sucesso. Beleza? Ó, Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTDS. Pode clicar aqui em Next, Skip, Next e Finish. A gente está aqui com o nosso sistema operacional instalado. Esse é o Ubuntu, então você tem aqui os aplicativos. Pode ver que ele é bastante similar. Se você tem um macOS, se você já trabalhou com macOS, ele é bastante similar com o macOS. Aqui é um menuzinho, né? Então a gente vai ter o menu, tem os nossos softwares instalados aqui e tudo mais. Mas lembrando, toda essa interface gráfica que bonitinha que você está vendo, isso é porque a gente instalou o Ubuntu. Se a gente tivesse instalado, por exemplo, uma outra versão como o Rock Linux, você poderia estar vendo apenas isso aqui, ó, que é o terminal. Deixa eu dar aqui você estaria com uma tela dessa aqui, por exemplo, sem interface gráfica, sem mouse, sem nada, só com uma tela preta. Nesse caso aqui nem é preta, né? Mas só com uma tela onde você pode executar comandos. Beleza? E aí, a grande parte aqui é que o Ubuntu ele tem a interface gráfica e tem, obviamente, a parte de interface CLI, que a gente chama, que é a parte de linha de comando. Eu quis trazer o Ubuntu para a gente também ter essa noção, né? Conseguir trabalhar aqui tanto na interface gráfica e na interface de texto, e a gente vê o que a gente faz na interface de texto replicar na interface gráfica. Mas antes, vamos voltar aqui para o slide e a gente precisa dar um passo agora que a gente entender as estruturas de diretório do Linux. Então deixa eu voltar aqui para o meu slide, né? A gente tem aqui a estrutura de diretórios. Se a gente for pegar isso para tentar fazer uma comparação ali com o que tem no Windows, esse diretório aqui, isso aqui é uma estrutura de diretórios, tá? De arquivos, onde os arquivos dentro do Linux são guardados. Esse barra aqui, ele é similar ao C // do Windows, tá? Então o C // do Windows é similar ao barra do Linux, tá? Obviamente as estruturas de arquivos e diretórios, como os arquivos são distribuídos dentro de cada sistema operacional, é totalmente diferente. O Windows funciona de uma forma, o Linux funciona de outra. Essa assimilação às vezes é mais para a gente tentar entender, colocar na nossa cabeça ali quando você não conhece ainda o Linux, tá? Mas imagina que o barra aqui é como a gente acessa aqui o nosso C //, né? Então a gente vem aqui em meu computador, e aqui o barra é como se eu tivesse acabado de entrar aqui, ó, no meu C //, né? Então o barra significa isso. E aí dentro do barra tem alguns diretórios que são diretórios padrões aqui do Linux, e a gente precisa entender cada um. Por exemplo, o /bin, né? Então /bin é um diretório. Dentro desse diretório normalmente são salvos os binários. Então quando você instala um software, então imagina, você instalou ali um editor de texto, alguma coisa para escutar uma música, etc. Normalmente isso fica em /bin, né? Você instalou um software que você vai utilizar ele pela linha de comando e ele tem um binário que tem um comando ali dentro, a gente vai ver como é que é esses comandos. Normalmente ele vai ficar salvo em /bin. /etc. etc normalmente fica aqui dentro os arquivos de configuração. Então se você tem um software que dentro desse software, para ele funcionar, precisa de alguma configuração específica, normalmente essas configurações estão dentro aqui de etc. /home. /home é como se fosse a pasta ali dos usuários. Então dentro do /home você vai ter as pastas particulares, né, os diretórios particulares de cada usuário. Então, ó, se eu voltar aqui na nossa VM, deixa eu abrir aqui a VM. Novamente eu vou abrir aqui diretório, ó, Files. E aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou editar, colocar aqui barra. Esse é o nosso diretório raiz, né? A gente chama de diretório raiz. O barra é o diretório raiz. E aí dentro do diretório raiz a gente tem aqui, por exemplo, o etc, que a gente já falou. Aí tem um bin, que tem os arquivos binários. Então se a gente abrir aqui
tem um monte de binário, a gente vai entender depois o que é não cada binário, mas como é que funciona. O etc, que tem aqui todos os arquivos de configurações. E a gente tem aqui o home. E dentro do home vai ter todos os nossos usuários, né? Vai ter as pastas particulares de cada usuário. No caso, a gente criou aqui só SecDay. Se você criou com outro nome, vai estar aí dentro com outro nome, ó. Então, SecDay. E aqui dentro de SecDay tem igualzinho o Windows lá, ó. Documentos, download, músicas, fotos, público, snap, template, vídeos, enfim. Beleza? Então, dentro de home tem as pastas particulares. Dentro de OPT fica normalmente alguns softwares de terceiros que a gente instala, né? Então, você quer instalar um software, por exemplo, o Spotify, ou você quer instalar um outro software, alguma coisa para gerenciar ali, alguma coisa no Linux. Quando você instala, normalmente esses pacotes, esse software vai ficar dentro desse diretório aqui de OPT. /root. O root é como se fosse o usuário administrador do Linux, tá? Então a gente tem um usuário administrador no Windows, no Linux esse cara se chama root. E esse cara em específico, ele tem uma pasta só para ele, né, que fica lá em /root, ele não fica dentro aqui de home, né? Home fica só os usuários comuns. O /root é o usuário, é o super usuário do Linux. Além disso, a gente tem algumas outras pastas, por exemplo, TMP, que é uma pasta que guarda arquivos temporários. Então, normalmente esses arquivos, depois que você reinicia o seu computador, todos os arquivos que estão ali dentro de TMP, eles são deletados. Isso é muito utilizado para alguns softwares que durante ali você está trabalhando, ele precisa salvar algum arquivo temporário, alguma coisa, ele salva dentro de TMP. Aqui dentro de USR, normalmente ficam salvos ali arquivos compartilhados, né? Arquivos de uso geral, de uso de todos os usuários. Então, isso normalmente fica dentro aqui de USR. /var. /var é um diretório de uso variável. E a principal utilização que eu vejo do /var é para salvar arquivos de logs, né? Então a gente vai entender depois o que é arquivo de logs, mas normalmente esses arquivos ficam salvos lá em /var. E aí tem também o /mnt, né? O que é esse /mnt? Normalmente é onde a gente monta os nossos devices. Então, quando você coloca ali um pendrive, alguma coisa no computador Linux, normalmente ele vai estar aqui dentro de mnt/pendrive, o nome do pendrive, né? Pendrive, deu para entender, né? Deu para entender. A minha letra aqui não está muito legal, mas pronto. Aqui eu precisava dar essa noção para vocês de estrutura de diretórios do Linux, tá? Pra gente iniciar. Vamos seguir aqui. Agora a gente vai iniciar com alguns comandos básicos, depois a gente vai partir para gerenciamento de usuários, gerenciar pacotes, instalar, remover pacotes, softwares ali no Linux, localização de arquivos e por último a gente vai falar de permissões e redes também no Linux. Beleza, pessoal? Então vamos parar um pouco aqui na teoria e vamos seguir para a prática. Acho que essa aula tá muito densa, tá? Então vamos cortar aqui em teoria, apesar de ter tido um pouco da prática. E na próxima aula a gente vai para essa tarefa aqui direto ali, pôr a mão na massa.